Você ouve. Bandeirantes Acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece. Vamos a Brasília, porque o Eduardo Bolsonaro, o deputado, sim, ele é deputado ainda, ele pensou num jeito diferente de cumprir o próprio mandato. Mandou um pedido especial ao presidente da Câmara, Hugo Mota. João Pedro Melo conta pra gente. Pois não, e Ronald, muito boa tarde a vocês, Olá. boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pedindo para exercer o mandato dos Estados Unidos. Eduardo divulgou o documento no perfil dele no X, afirmando que se trata de um ofício que foi protocolado na última quinta-feira. Nesse texto, entregue a Hugo Mota, Eduardo disse que viajou aos Estados Unidos levando apenas uma pequena mala e que essa viagem era de caráter predominantemente privado, mas que ele decidiu permanecer em território norte-americano por estar sofrendo perseguição. O deputado viajou para os Estados Unidos em 27 de fevereiro e em 18 de março pediu uma licença de 4 meses do cargo. Esse prazo terminou em 20 de julho. Desde então, as faltas dele, que não são justificadas, estão sendo sim contabilizadas. Em 20 de agosto, a Polícia Federal indiciou Eduardo, juntamente com o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por coação no curso do processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Hoje, Jair Bolsonaro é o principal réu dessa ação. O indiciamento ocorreu no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele teria articulado medidas de pressão e sanções contra autoridades brasileiras. A gente segue acompanhando esse assunto e por enquanto eu volto com vocês aí no estúdio em São Paulo. Um grande abraço, pessoal, um ótimo fim de semana. Valeu, João Pedro, para você também. É o pedido do deputado Eduardo Bolsonaro para cumprir o mandato lá nos Estados Unidos, Aidan. Olha, Ronald, a comparação que ele fez no pedido que ele enviou ao Hugo Mota com o período da Covid, você se lembra, né? Cansamos de acompanhar aqui as decisões que eram tomadas, inclusive no Congresso, de que os votos pudessem ser dados à distância. Você não ia paralisar o Congresso, deixar o país sem Congresso Nacional, não é? Seria uma irresponsabilidade, inclusive. Então, qual era a maneira? Reunir aquele povo no mesmo lugar? Não, né? Você tinha um voto à distância. Comparação, ela é esdrúxula. Ela não faz o menor sentido. O menor sentido. Segundo, ele diz que está fazendo diplomacia parlamentar. Aí é que está. Isso nos leva aquilo que diz o regimento da Câmara, especificamente, e as normas gerais sobre o papel de um representante do povo. Quantas e quantas vezes, Ronald, é aquela informação que você nem dá muita bola, porque ela é protocolar, né? Câmara autoriza viagem de grupo de deputados, né, para uma viagem oficial à China, à Turquia, ao Canadá, aos Estados Unidos, enfim, há uma autorização. Essa autorização é para um fim específico. Você vai lá, esse grupo irá lá, ou esse deputado sozinho vai lá, ou esse senador, com a finalidade de um intercâmbio com o parlamento daquele país, ou para visitar uma determinada empresa que tem interesses no Brasil, qualquer coisa assim. Muitas vezes é desculpinha para o cara viajar por conta do dinheiro do contribuinte. Mas é oficial, há uma autorização. Então, é preciso fazer a pergunta. Qual autorização para a viagem e para a permanência? Não é nem uma viagem que dura muito tempo, é uma permanência nos Estados Unidos. É pedir que o Brasil seja atacado, seja punido, que sua economia seja atacada, que pessoas percam emprego, que empresas fiquem em dificuldade ou até fechem as portas. É isso? Haverá autorização da Câmara para que alguém faça esse trabalho no exterior? Não. E o Hugo Mota, ele disse que não vê, ele não vê porque não tem, né?
Ele não vê base, mas ele sempre usa palavras mais cuidadosas, então ele diz, eu não encontro base para essa autorização. Ou seja, para termos um parlamentar no exterior, um correspondente da Câmara, né, nos Estados Unidos, votando desde lá. Até porque, e aí entra uma coisa básica, né, Ronald? O que é o deputado? Ele é o representante do povo, o senador é o representante do Estado. Você só pode representar aquilo que você conhece. Você precisa conviver, precisa viver as situações, saber o que a população daquele Estado que você representa, na Câmara ou no Senado, o que está acontecendo ali, o que a população está precisando, quais as reivindicações da população, os interesses da população. Ah, mas aí o Eduardo Bolsonaro tá lascado, né, Zaidan? Porque ele nunca praticamente nem pisou em São Paulo e foi eleito pelo Estado, né? Claro, mas quando ele reivindica algo assim, o princípio tem de ser evocado, né? Tem de ser evocado. Você quer representar uma base com a qual você não convive, você quer ficar a milhares de quilômetros. Não, então, ele poderia, na honestidade, responder, jamais convivi. Ele deveria responder, jamais convivi com o eleitor de São Paulo. Era uma resposta que seria honesta da parte dele. Seria honesta. E o Mota poderia responder, sim, o eleitor de São Paulo resolveu eleger você como representante. Mas o princípio é que você, para representá-lo, que você o conheça, que você conviva. Então você não pode fazer isso nos Estados Unidos. Então o princípio já é ferido, o fundamento da representação já é atingido. E depois não há, no regimento, nada que permita isso. Comparar essa situação com o que aconteceu na pandemia é um negócio sem nenhum sentido, né? É uma apelação, assim, primária, né? Ah, lembra aquele momento que podiam votar à distância? Então, é isso aí que eu quero fazer agora. Estou em exercício de diplomacia parlamentar, foi a expressão que ele usou, diplomacia parlamentar. Sim, e qual a sua missão como diplomata do parlamento? É falar pro Trump meter bala, né? Eu acho que o Hugo Mota poderia usar como argumento uma frase dita, que para mim é a frase mais importante, dita uma das mais importantes, entre tantas, né? Dá para lançar um arrazoado sem fim. Que ele disse, se o Brasil entrar em terra arrasada, pelo menos eu me sentirei vingado. É essa a expressão de um parlamentar brasileiro, e ele disse isso em entrevista. Se o Brasil virar terra arrasada, pelo menos eu, do ponto de vista pessoal, me sentirei vingado. Esse é o mote da estada de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Pelo menos para mim é a impressão que fica e poderia ser usado como argumento para tomar uma decisão do que fazer com ele. É um argumento, perfeito, porque isso não foi dito por outra pessoa, não é uma conclusão a que se chega, isso foi dito por ele, né? Isso, exatamente.